Começa agora! Futebol na veia, na Poliesportiva. Chegamos de novo! Programa 56 do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Eu sou Gabriel Max. Apresento mais essa edição deste programa /podcast que você pode ouvir tanto na Rádio Poliesportiva quanto no Futebol na Veia, nos nossos parceiros também, na sua plataforma preferida de podcasts. Estamos chegando para levar o melhor do mundo da bola para você, que quer saber sobre o mercado da bola, que quer saber sobre essas primeiras rodadas que já estão ocorrendo dos campeonatos, principais campeonatos do mundo. Então a gente está por aqui para levar muita informação com descontração para você, tá bom? E a gente convida, agora nosso novo comentarista do programa Futebol na Veia, Luciano Massi. Seja bem-vindo a mais essa edição de número 56, e tem coisa relacionada com o número também, né? Vamos lá. Muito obrigado, Gabriel Max, também é um grande prazer aqui estar em definitivo ao seu lado, realizando o programa Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva, assim como nos principais agregadores de podcast, né? E como você bem falou, eu tenho assim algumas informações sobre o ano de 56, né? Vou começar falando sobre o ano de 1956, o ano que a antiga União Soviética ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 56, que foram realizadas em Melbourne, na Austrália, né? E no gol da União Soviética estava nada mais nada menos que Lev Yashin, o lendário goleiro, estava lá. Agora falando sobre 56 anos atrás, o Independiente de Avellaneda, do nosso querido amigo Pedro Ferri, ganhou o seu primeiro título, Rei de Copas, ganhou o seu primeiro título em 1964, e nesse ano fazem 56 anos da primeira conquista da equipe do Independiente de Avellaneda, e sem esquecer, é claro, da Fúria Espanhola, da seleção da Espanha, que é maior campeã da Eurocopa ao lado da Alemanha, que ambos possuem 3 títulos, ganhou a primeira taça da Eurocopa em 1964, ou seja, há 56 anos atrás. A final foi contra a União Soviética e a Fúria Espanhola ganhou por 2-1, Gabriel Max. Essas são um aperitivo aí para o nosso ouvinte, que sempre está ao nosso lado aí, sobre o número 56, coisas que aconteceram há 56 anos atrás, porque o programa hoje está muito bom e recheado de coisa bacana. Sim, senhor, Luciano Massi. A gente tem muita informação, muita descontração, e a gente começa com um boletim. Vamos já pegar o nosso avião da Poliesportiva, vamos fazer a nossa primeira viagem de hoje? Rapaziada, vamos chegando agora em território alemão. Vamos trocar uma ideia com o Guilherme Ribeiro, que hoje sim está animado para este podcast de número 56. Agora eu gostei de ver, Guilherme Ribeiro. E tem meio que, não diria uma trollagem, não diria uma menção a Guilherme Ribeiro mais pra frente, mas a gente vai ouvir mais pra frente ainda essa menção honrosa a Guilherme Ribeiro em mais um dos boletins que a gente tem por aqui. Mas vamos começar com ele próprio, né? O Guilherme trazendo as informações da Bundesliga pra você agora aqui no Futebol na Veia. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! Salve seu 7-1! A animação voltou e com ela o futebol de clube na terra da cerveja. Tivemos a Copa da Alemanha nesse final de semana e teve de tudo: goleadas, zebras, pênaltis, prorrogação e até confusão judicial. 14 dos 16 clubes da primeira divisão que entraram em campo passaram de fase, com algumas diferenças. O Gladbach aplicou 8-0 no Oberhausen, o Leverkusen fez 7-0 no Eintracht Nordast e o Dortmund aplicou 5-0 no Duisburg, enquanto o Union Berlin conseguiu a classificação com um gol nos últimos minutos do segundo tempo da prorrogação contra o Karlsruhe. Já Hoffenheim precisou buscar um empate e para levar aos pênaltis. Schnitzer, o adversário, sentiu a pressão e errou 3 cobranças, ficando pelo caminho. Os Hops, aliás, são os únicos que vestem azul e branco da Bundesliga que passaram para a segunda fase até agora. Isso porque o Arminia Bielefeld perdeu de 1-0 para o West Hessen da 4ª divisão, enquanto o Hertha Berlim também foi eliminado. Um jogo maluco, vamos aos detalhes. O Eintracht Braunschweig fez 2-0 antes dos 15 minutos. O Hertha empatou antes dos 30, mas no final da primeira etapa, Kobylanski, camisa 10, pegou o rebote do próprio pênalti
para pôr os donos da casa à frente. Na segunda etapa, o time da capital logo fez 3-3, mas os amarelos viram seu camisa 10 fazer um hat-trick para pôr o time em vantagem. Mesmo com o gol de Luke Bach no fim, os berlines não conseguiram evitar o 5-4. Já na confusão fora de campo é o seguinte: a parte 1, o Hamburgo foi eliminado pelo Dynamo Dresden por 4-1. O jogo tinha público, e furioso com alguns insultos, o zagueiro azul Leinsteiner foi à arquibancada para socar um torcedor adversário após o duelo. Que papelão! Na parte 2, mais confusão, só que judicial. O Scheinfurt enfrentaria o Schalke 04 nesse último domingo, mas uma liminar da justiça impediu e mudou o adversário dos Azuis Reais na última sexta-feira. Sendo assim, a DFB optou por adiar o jogo até que haja uma definição. O Durguk fez justiça contra a Federação Regional Baviera, pois ela deu a vaga na Pokal para o Scheinfurt, mas os turcos que haviam vencido a Liga Regional que deveriam ter a vaga, acabou ficando de fora. Isso porque a Liga Regional optou por inscrever os Pfeifers na competição, já que a outra equipe tinha conseguido um prêmio na temporada 2019-20, que foi a promoção para a terceira divisão. Isso ocorre devido à pandemia do coronavírus, que parou a quarta divisão sem um campeão de fato. A Liga da Baviera buscou retomar a competição, mas mudou de ideia na última hora e resolveu fazer essa divisão de premiação. Quando tudo esclarecer melhor, eu aviso aqui no podcast que aconteceu e ainda aguardo a nova data da partida. Por fim, vamos de Bundesliga, que começa nesta sexta-feira, 18 às 3h45 horário de Brasília, com Bayern de Munique e Schalke 04, com transmissão no aplicativo OneFootball, que confirmou nesta quarta-feira a compra dos direitos de transmissão da competição. A Band ficará com um jogo aos domingos. Por enquanto, na ação é inglesa, mas em breve os brasileiros começarão a narrar esse espetáculo. A Liga, aliás, cedeu à pressão, sentou com secretários de saúde e decidiu pela volta do público aos estádios. O permitido é de 20% da capacidade, todos de máscara, respeitando o distanciamento, e todos os torcedores precisam ter um ingresso com todas as informações pessoais contidas. Ficar em pé está proibido, assim como torcida visitante. E essas foram as muitas informações de futebol alemão. Sou Guilherme Ribeiro, Futebol na Veia e Poliesportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção. Agora sim, com muita animação, trazendo muita coisa boa pra gente poder discutir aqui, principalmente sobre a Copa da Alemanha, que sempre traz muitas zebras, né? Essas Copas que tem por aí envolvendo as principais ligas costumam trazer muitas zebras, né, Luciano Massi? Sem dúvida nenhuma, a gente que é normal, é rotineiro a gente ver zebras aí passeando por essas Copas mundo afora, né? E na Alemanha não é diferente, a própria Copa do Brasil já proporcionou inúmeras zebras pro torcedor brasileiro, né? Tivemos o Sport vencendo, Santo André, Paulista, Asa contra o Palmeiras, enfim, não só títulos, mas também com jogos muito curiosos, né? Então, o destaque meu da Copa da Alemanha, já eu falo da Bundesliga que está de volta, né? Vai voltar nesse final de semana. Isso. Para delírio de Guilherme Ribeiro e todos os fãs do futebol na terra da cerveja, né? Só o meu destaque. E o Reinier, ele fez a sua estreia oficial, ele havia estreado no amistoso, e agora ele fez a sua estreia oficial pelo Borussia Dortmund, né, na goleada, no chocolate aí, que a Alemanha também é bom de chocolate, em cima do Duisburg. E, aliás, só uma curiosidade, o escudo do Acabei do de Duisburg é uma zebra, cara, é uma zebra, então acabou calhando aí, a gente tava falando de zebra, né, então... E o uniforme também, também é todo zebrado, né? Todo zebrado, sim, então bem curioso, né? Então 5-0 em cima do Duisburg, a estreia oficial do Reinier no Borussia, né? Agora falando de campeonato alemão da nossa querida Bundesliga, como eu havia falado na semana passada, a Bandeirantes vai transmitir o jogo, agora o Guilherme Ribeiro reafirmou, e o OneFootball também vai transmitir, tem os direitos de transmissão. E assim, eu gostaria só de colocar, antes de falar sobre esses jogos da rodada, né, que tem só jogaço, vou destacar dois aqui já. Vamos ver se você concorda comigo, Max. Vamos ver se o Guilherme Ribeiro concorda também, né? Dessa vez ele não chutou quem vai ser o campeão, né? Curiosamente, não sei o motivo, mas ele não deu o palpite dele. Mas eu gostaria de deixar aqui meu palpite sobre o campeão, que na minha humilde opinião, eu imagino que vai ser o Bayern de novo. Mas algumas... não é tão difícil de apontar assim como na Itália, né? Mas vamos ver se você concorda com os principais postulantes ao título aqui que eu separei. Vai lá. Na segunda colocação, não que vai terminar assim, mas pra mim vai ser essa ordem. O Bayern vai ganhar com folga, vai ganhar. Daí Borussia, Leipzig e Mönchengladbach também vão atrapalhar bastante esse caminho do Bayern, né? Então
eu acho que são essas equipes. Você concorda? Borussia Dortmund, Leipzig e Mönchengladbach correndo por fora, ou você acha que algumas zebras aí, como a gente falou, o Duisburg não tá na primeira divisão, mas pode aparecer? Olha, eu acabo por concordar. Meu Deus do céu, hoje tá difícil o negócio aqui. Vamos lá. Eu concordo contigo. São os times que mais têm se reforçado, são os times que mais têm ficado em evidência nessas últimas edições também da Bundesliga, né? E o Bayern nada de braçada, né? O Bayern de Munique, ele nada realmente de braçada. Só se acontecer uma tragédia mesmo para tirar o título, né? Até para esse próximo, porque o time vem muito forte, o Lewandowski vem numa fase muito boa, né? E importantíssimo esse título da UEFA Champions League também, muito mais aí, muitas coisas interessantes acontecendo pro Bayern. E o Borussia se reforçando bem, com o Jadon Sancho, tem o irmão do Hazard, né, o Thorgan Hazard, tem o Royce que tá voltando de lesão, já voltou fazendo gol, o Renier, né? Tem muita gente boa por lá. O Renier também, o belga, é legal, né? Só falando do mercado rapidinho, você levantou essa bola aí. Vai lá. O Leipzig é uma equipe muito perigosa, a gente já tem acompanhado essa trajetória do Leipzig, grande trajetória do Leipzig, que surgiu praticamente do nada. Sim. Só que eles perderam o Timo Werner, né? Então é uma grande baixa lá para a equipe do RB Leipzig, né? Então tem que ficar de olho também. E era nesse ponto que eu ia chegar, justamente por conta dessa baixa muito grande, né, de ter perdido seu principal jogador, seu principal artilheiro. Creio eu que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, principalmente no começo da Bundesliga, para encaixar, para, né, as coisas voltarem a acontecer por lá. Então talvez o Leipzig fique até um pouquinho mais abaixo aí nessa lista, e o Mönchengladbach também tem conseguido fazer boas campanhas e tal, pode até superar, ficar um pouquinho mais acima, mas tem outros times muito bons aí também na Bundesliga que podem figurar ali entre os primeiros. Tem a zebra, sempre tem alguma zebrinha por ali, times que estão chegando agora da segunda divisão, podem então, né, dar um trabalhinho a mais na disputa da Bundesliga nessa temporada 2020-2021. E a gente vai fazer o seguinte, agora a gente muda de assunto depois de falarmos do campeonato alemão. Eis que é chegada a hora de bater um papo com Edson Guimarães, sim, sobrenome português, então vamos tratar de futebol português. Vamos trocar uma ideia com ele, saber sobre o Benfica. O Benfica foi mal, hein? Foi mal essa semana, acabou sendo já eliminado. O Pedrinho... Ih, rapaz! O Pedrinho, ele é um caso muito raro no futebol. Ele é um caso raríssimo no futebol, porque ele... Eu já sei essa estatística que você vai falar, eu já sei qual que é... Mas é verdade mesmo? Eu tentei procurar, é uma informação muito, sabe, muito específica. Eu imagino que não tenha acontecido com ninguém, mas é real mesmo? Ele foi o único a realizar essa façanha? É real porque no mesmo ano, né, é algo impressionante. Ele conseguiu ser eliminado com o Corinthians na pré-Libertadores, como costumam chamar por aqui, né, contra o Guarani. O Guarani derrubou o time do Corinthians na pré-Libertadores e nessa pré-Champions, aí podemos dizer assim, o Benfica foi eliminado, né, pouco tempo depois da estreia do Pedrinho, pelo PAOK, não sei a pronúncia do time, me perdoem, tá? Se alguém puder depois me corrigir. Da Grécia, né? PAOK mesmo, PAOK então, da Grécia. E o time acabou eliminando o Benfica, né? Acabou vencendo por 3-2, o negócio não foi fácil não. Então Pedrinho, já com a cabeça inchada, mesmo chegando lá em Portugal, vamos acompanhar, mas, bom, tomara que ele consiga se reerguer junto com o time do Benfica, que as coisas possam melhorar nessa sequência aí dos campeonatos que forem disputar. Mas abre o olho, Jorge Jesus, e vamos agora com Edson Guimarães e o boletim de Portugal. Grande passe, Ronaldo está isolado, vai atirar, gol! Muito que bem, a não ser que você seja torcedor do Benfica. Porém, mesmo assim, mais um boletim lusitano na área. E já aproveitando a citação, nesta terça-feira, dia 15, em partida válida pela Pré-Champions League, o Benfica de Jorge Jesus foi surpreendido pelo PAOK da Grécia. O zagueiro recém-contratado Vertonghen fez gol contra e Zivkovic aumentou para os gregos.
Nos acréscimos, Rafa descontou para as Águias, mas não havia tempo para mais nada. O time de JJ comandou a partida, mas o que conta é bola na rede e o Benfica está eliminado da Liga dos Campeões 2020-21 com Pedrinho e Everton Cebolinha entre os titulares. Imagina ser no Brasil, quantos dias para o comandante cair? Boa sorte para Jorge Jesus e seu trabalho na Luz. Um dado curioso sobre um dos autores dos gols da partida entre PAOK e Benfica: Andrija Zivkovic é um atacante sérvio que pertencia ao Benfica, mas teve seu contrato rescindido. O atleta assinou com os gregos uma semana antes da partida e foi um dos algoz das Águias. Falando em algoz, o PAOK agora enfrenta o Krasnodar da Rússia, clube que eliminou o Porto na última edição da Liga, vencendo em pleno estádio do Dragão. Aproveitando as competições europeias, pela Pré-Europa League, nesta quinta-feira, dia 17, o Rio Ave visita o Futbol Club Burak Banja Luka, da Bósnia. Agora, vamos de contratações, e não espantem-se caso Jorge Jesus peça mais atletas ao Benfica. Como dito em programas anteriores, o entre aspas convívio com Jorge Sampaoli durante sua passagem pelo Brasil deve ter deixado um português um pouco maluco com essa questão de contratar atletas em números excessivos. No Sporting, outro clube da capital Lisboa, o lateral esquerdo argentino Marcos Acunha trocou o Leão pelo Sevilha da Espanha. Acunha chega para a vaga de Reguilón, que estava emprestado aos espanhóis. Já no Porto, quem pode sair é o brasileiro Chiquinho Soares, que desperta o interesse dos russos do Lokomotiv Moscou. Soares foi o artilheiro portista na última temporada com 19 gols e renderia pouco mais de 60 milhões de reais com essa possível saída. Para encerrar, o Sporting sofre com uma onda de Covid-19 dentro do clube. Nesta quarta-feira, dia 16, o técnico Rubem Amorim juntou-se a Luiz Maximiano, Renan, Borja, Gonçalo Inácio, Rodrigo Fernandes, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, todos eles testados como positivo ao novo coronavírus. Desse modo, a delegação sportinguista dirigiu-se a Algarve para continuar sua preparação para a estreia na Primeira Liga diante do Gil Vicente, a fim de não perder mais atletas para o isolamento, havendo a possibilidade dos Leões terem que utilizar sua equipe B. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, então, só corrigindo o placar, eu falei 3-2, foi 2-1, com direito a gol contra do Vertonghen. Vertonghen que veio do futebol inglês para o futebol português e já se deu mal ali nesse jogo da pré-Champions, Luciano Massi. Sim, sem dúvida, né? O Jan Vertonghen, jogador belga, que foi um dos pedidos do Jorge Jesus, ele também chegou nessa janela de transferências, né? Isso mesmo. Acabou sendo um dos algozes aí dessa eliminação na pré-Libertadores, não, na pré-UEFA Champions League, nos playoffs, né? Eles costumam falar playoffs lá da UEFA Champions League. E só algumas informações sobre o Zivkovic, é que a lei do ex nunca falha, meu amigo. Nunca. A lei do ex, ela é uma loucura, nunca falha. Ele jogou no Benfica 85 jogos e marcou 4 gols. Não, e ele o mais, ficou de 2016 até 2020, então ele já marcou 2, ele tá no PAOK há 2 jogos apenas e marcou já 1 gol, né? Então, vamos ver como ele vai ser no PAOK. Mas a lei do ex, só queria deixar registrado mesmo, a lei do ex não falha nunca, meu caro. Never fails. É, rapaz, o negócio foi brabo, viu? Foi brabo. E o jogador tinha assinado faz o que? Acho que faz um mês, né, que assinou, né, com o time do PAOK, né? Sim, faz pouquíssimo tempo, faz pouquíssimo tempo. E essa baixa na UEFA Champions League, que era a competição, todos os clubes que vão disputar ela colocam ela como prioridade. Raras exceções que não colocam, né? E o Jorge Jesus ia botar como prioridade. Ele elogiou a atuação do Everton Cebolinha também, que tá lá junto com o Pedrinho. Ele não gostou da atuação do Pedrinho, ele afirmou, deu uma entrevista que não gostou. E só fazendo um pequeno paralelo aqui, agora o Benfica vai jogar todas as atenções no Campeonato Português. É verdade. Porque o Porto tá mais tranquilo, o Porto já tá classificado para Champions. Né? O Porto já tá com a sua vaguinha na fase de grupos, vai esperar o sorteio, logo que acabar os playoffs, e já tá lá. E o Porto tem que ver como que vai sair o Porto, porque eu imagino que as chances do Benfica aumentaram significativamente para conquistar o Campeonato Português, porque o Porto pode ser desfalcado. O Soares, como o nosso amigo Edson Guimarães falou, ele também pode ir para a China, ele está sendo cotado na China. Alex Telles nos planos do United. Uhum. Então eu imagino que o grande favorito para essa conquista aí da Liga Portuguesa, que vai também começar nesse fim de semana, né? O Benfica enfrenta o Famalicão, o Porto contra o Braga, eu acho que é o melhor jogo da rodada, Porto e Braga.
Então eu acho que é o franco favorito a equipe do Benfica. Você também concorda, Max? Concordo. E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque por mais que haja o favoritismo, sempre pode pintar algum resultado aí adverso para um desses times. Mas vamos acompanhar. Pode pintar um Famalicão, né? É, exatamente. O Famalicão que deu trabalho. A gente torceu muito pro Famalicão, principalmente eu e o Ícaro Dias. A gente torceu bastante. Infelizmente não teve vaga aí para disputar essa pré-Champions aí, mas mandou bem na temporada, ainda mais que estava voltando da segunda divisão. Enfim, vamos mudar de assunto. Agora sim, hora de massas e vinhos, bons vinhos, vinhos tintos, vinhos de mesa, vinhos secos, o que você preferir, meu amigo. Estamos falando sobre Itália, Cannavaro, enfim, essa piada mesmo, essa piada velha mesmo. E a gente vai trocar uma ideia com o Kaique Ribeiro sobre o que está acontecendo por lá também. Você ouve agora aqui no Futebol na Veia. Dentro il mucchio, attenzione, Boa! Gol! Boa! Di sinistro, la messa, dai, Boa, Teng, Boa, Teng. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, tudo bem com vocês? Chegamos com mais um boletim da Terra da Bota, com grande expectativa, pois no próximo sábado começa mais uma edição da Série A Team, agora na temporada 2020-21. Então vamos passar pelos jogos da primeira rodada. No sábado, teremos apenas 2 partidas. Fiorentina e Torino abrem o campeonato e teremos também Verona e Roma. Já no domingo, mais 3 jogos. O Genoa recebe o promovido Crotone, enquanto Sassuolo e Cagliari se enfrentam. Para fechar o dia, a campeã Juventus estreia contra a Sampdoria, justamente contra o adversário onde garantiu seu scudetto na última temporada. Enfim, na segunda-feira o Milan recebe o Bologna no San Siro. Benevento e Inter, Lazio e Atalanta e Udinese e Spezia serão realizados apenas no dia 30 de setembro, por terem equipes que estavam recentemente atuando no final de agosto. Falando sobre a preparação das equipes, Milan e Inter fizeram amistosos na última semana. O rossonero encarou o Breccia na estreia de Tonali com a camisa do clube justamente contra sua ex-equipe. O Milan venceu por 3-1. Já a Internazionale derrotou o Lugano por 5-0, com destaques para os 2 gols de Lautaro Martinez e 1 de Lukaku. A Juventus goleou o Novara pelo mesmo placar na partida que marcou a estreia em uma partida, mesmo sem ser oficial, de Pirlo como técnico. E agora falaremos sobre o mercado da bola. A Roma, que só havia apresentado o atacante Pedro, pode anunciar 2 grandes reforços: o polonês Milik, do Napoli, e o albanês Kumbula, destaque do Verona, que era pretendido por Lazio e Inter de Milão. A chegada do atacante ex-Azzurri pode significar uma saída de Edin Dzeko rumo à Juventus. Já a Internazionale está muito próxima de acerto com Arturo Vidal. O volante já se despediu do Barcelona e deve chegar a Milão em breve. A Lazio anunciou o atacante Muriqi, que estava no Fenerbahçe, e está próxima de Fares, ex-Spawn. Já o Cagliari está muito próximo do acerto com Diego Godin, que está na lista de dispensas da Internazionale, e também pode acertar com Under, fora dos planos da Roma. Lembrando que ele já trabalhou no Giallo Rossi com o técnico Eusébio de Francesco, recém-contratado pelo Cagliari. Por fim, o Spezia pode anunciar o meia brasileiro Léo Senna, do Atlético Mineiro. O jogador está fora dos planos de Jorge Sampaoli e o clube pode conseguir por empréstimo o meia brasileiro. Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o Calcio corre com mais emoção. Arrivederci! Está aí Kaique Ribeiro também trazendo as informações do campeonato italiano. E o meu destaque vai para essa estreia do Tonali aí, já mandando bem, o time do Milan ganhando. Luciano Massi, será que são novos tempos para o time do Milan? É o que o senhor Ícaro Dias e Kaique Ribeiro esperam, né? Que o Milan retorne à glória. O Milan aí não ganha o campeonato italiano há um bom tempo, vive um grande jejum do campeonato italiano. Logicamente também que a Juventus veio para atrapalhar, assim como atrapalha a Internazionale, que não ganha desde 2010 o Scudetto, mas é o que todo mundo espera. O Milan fez essa grande contratação do Sandro Tonali, deu chapéu na Inter de Milão, né? Esses chapéus são rotineiros no futebol. A gente costuma, assim como as zebras, os chapéus também são bem-vindos para quem dá o chapéu, não quem leva, né? Mas o Milan também pode surpreender nesse campeonato, é o que esperam nossos amigos, né? Contratou o goleiro Tatarusanu também, o Brahim Dias, então pode surpreender. Agora, já que o campeonato da Terra da Bota tá batendo a porta, a Série A Team, eu queria também falar mais uma vez, assim como eu fiz na Bundesliga e acabei de fazer no campeonato
português falar quem seriam meus campeões, quem seria o campeão, né? Quem tá na briga pelo título. Eu acho que você vai concordar mais uma vez que a Juventus, para mim, é a equipe a ser batida mais um ano. O André Pirlo chega com muito respaldo da torcida, da diretoria, então e além disso ele tem boas peças na mão, então ele tem tudo para fazer um bom trabalho, primeira experiência como técnico num time desse calibre, né? E ele é ídolo, além de tudo, ele tem respaldo, a torcida gosta, ele tem ótimas peças. Ele tem o Dybala, Cristiano Ronaldo, Bonucci, Alexandro, Delite, então tem uma rapaziada bem legal. E logo atrás eu acho que quem vai ser a pedra no sapato seria a Internazionale de Milão, que manteve a equipe campeã da UEFA Europa League, né? Daí ali vem, eu acho que a terceira colocação, eu não gosto de cravar muito colocação, mas eu acho que a Atalanta mais uma vez aí vai surpreender com o Gianpiero Gasperini no comando, porque a equipe tá meio curta. Ano passado fez foi um grande ano para a equipe de Bergamo, mas nesse ano a equipe tá um pouco mais recheada, tem mais opções. Eles contrataram o Pessina, o Pittini, o Romero, que é um zagueiro também, uma jovem promessa, então eu imagino que pode surpreender. Mas no demais, a grande espera dos fãs do futebol italiano é o começo do campeonato, e como mesmo o Kaique falou, só tem jogaço, né? Só tem jogaço na terra da bota. É isso aí. A gente aguarda, então, já tá anotado aqui o palpite do Luciano Massi, e a gente vai cobrar. Juve. Então Juve, depois Inter de Milão e Atalanta. O seu Juve também? Vou colocar como opinião aqui, a Juve acho que leva mais uma vez. Acho que é meio que chovendo molhado, né? Acho que tanto na Alemanha quanto na Itália é meio que chovendo molhado, mas vamos acompanhar. Deca campeonato, se acontecer, é inédito, né? 10 anos, né, consecutivos ganhando o campeonato italiano, é um efeito de uma grandeza enorme, cara. É verdade. Mas chegou o momento da gente mudar de ares mais uma vez. Vamos bater um papo com o Renan Silva sobre o futebol turco. Vamos lá para Capadócia? Vamos voar de balão com Renan Silva nesse momento, trocar uma ideia para saber o que está acontecendo por lá. Teve primeira rodada, tem resultados, então vamos com Renan Silva. Üstü dikkatli, 4. penaltılar başladı. Petri! Caro Gabriel Max, e a partir de agora, caro Luciano Massi, caríssimos poli-ouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League, que teve a sua primeira rodada no último final de semana. A partida de abertura ocorreu na sexta-feira, onde o Fenerbahçe estreou derrotando o Rizespor por 2-1 de virada fora de casa. No sábado, foi a vez do Galatasaray derrotar o Gaziantep por 3-1 no estádio Turk Telekom, com 2 gols do artilheiro Falcão Garcia. No domingo, o Beşiktaş estreou derrotando o Trabzonspor por 3-1 fora de casa. Neste sábado, pela segunda rodada, o Beşiktaş recebe o Antalyaspor do alemão Podolski no Vodafone Park. No domingo, o Galatasaray visita o atual campeão Başakşehir. E na segunda-feira, o Fenerbahçe recebe o Hatayspor, campeão da segunda divisão, no estádio Ülker. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. É isso aí, esse foi então Renan Silva falando sobre o campeonato turco. Luciano Massi. Meu destaque aí para essa primeira rodada do campeonato turco. Antes de fazer o destaque também, queria agradecer pela lembrança, Renan Silva. Muito obrigado, meu amigo. Aquele abraço também. Agora não é mais caro Ícaro Dias, é caro Luciano. Valeu aí. E assim, a grande surpresa ou decepção dessa rodada, podemos dizer assim, é o Istambul Başakşehir, que é atual campeão da Liga Turca, da Super League, e perdeu para o campeão da segunda divisão. Assim como na Inglaterra tivemos, mais pra frente a gente fala, mas teve Leeds campeão da segunda contra o Liverpool da primeira. Na Turquia eles fizeram igual e perdeu de 2-0 para o Hatayspor, né? E a gente vai ver na próxima rodada o Hatayspor contra o Fenerbahçe.
Será que eles vão encarar mais uma pedreira e vão ganhar? Vai ser a zebra? Eles começaram o campeonato com o pé direito. No demais, no resto da primeira rodada, os resultados nenhum foi surpreendente. Todos os grandes vencendo, o Besiktas batendo o Trabzonspor, que eu imagino que foi o jogo mais esperado da rodada, o Fenerbahçe contra o Rizespor também 2-1, o Galatasaray vencendo também. Então, a grande surpresa mesmo foi essa zebra, né? Não é só na Alemanha que tem o Hatayspor vencendo o atual campeão que vai enfrentar na próxima rodada o Fenerbahçe. Então, olho no Hatayspor. Será que vai ser um Famalicão na Super League turca? Pode Não ser, sei, hein? só o tempo dirá, mas vamos abrir o olho. Haverão chances ainda para mostrar se será ou não o Famalicão da Turquia. 41 chances no total, né? São 42 rodadas, uma já foi, então 41 chances para eles mostrarem ao que eles querem fazer na Super League turca, né? Quais são as metas deles. É isso mesmo. E a gente vai fazer o seguinte agora, vamos fazer uma breve pausa. Você que está acompanhando pelo seu agregador de podcast favorito, você vai ouvir só a nossa vinheta. Se você acompanha pelo nosso site, www.radiopoliesportiva.com.br ou futebolnaveia.com.br, terá um breve intervalo, assim como nos nossos parceiros, né? Principalmente na Web Rádio Mania de Recife, você terá também um breve intervalo e já a gente volta com muito mais emoção. E não posso esquecer, hoje também tem a resolução do clássico do Futebol na Veia. Gabriel Max versus Carlos Vinícius. Quem será que levou a melhor? O confronto saiu sim. E você vai acompanhar o resumão mais tarde aqui nesse nosso programa, tá bom? Então aguarde, a gente volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta, segundo bloco do nosso Futebol na Veia, para você que está acompanhando no conforto do seu lar, ou está acompanhando na ida do seu trabalho, ou no seu tempo livre, enfim, como estiver achando melhor para acompanhar esse nosso podcast. A gente vai retomando aqui então esse giro pelo mundo da bola e a gente mantém ali no território europeu, né? Vamos primeiro dar essa passada pelo território europeu e a gente vai pegando o nosso avião de novo por aqui. Vamos chegando agora para trocar uma ideia com o Alan Martins para falar sobre futebol inglês, que também já está com bola rolando. O Luciano Massi já mencionou aqui já nesse podcast sobre Liverpool e Leeds, que foi um jogaço 4-3, 3 gols do Salah, e o Alan Martins vai destrinchar melhor o que foi aí desse comecinho de Premier League. Vamos que vamos, Alan Martins chega mais. Fala galera ligada no Futebol na Veia na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, tivemos este último final de semana o início da temporada 2020-2021 na Premier League. E logo de cara tivemos uma grande partida. O Arsenal visitou o Fulham e fez 3-0. Destaque para o brasileiro William, que estreou com a camisa dos Gunners e deu 3 assistências para os gols da equipe. Um dos gols, inclusive, foi do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que renovou com os Gunners até o final de 2023. O Crystal Palace começou bem a sua jornada na Premier League desta temporada. Recebendo o Southampton, o Crystal Palace fez 1-0. Já o Newcastle visitou o West Ham e conseguiu uma bela vitória, fazendo 2-0. Outro grande duelo desta rodada foi entre Liverpool e Leeds, que é a equipe de Marcelo Bielsa. E com 5 gols no primeiro tempo, o duelo acabou terminando 4-3 a favor dos Reds. Destaque para o hat-trick de Mohamed Salah. Já o Leicester conseguiu uma grande vitória fora de casa, vencendo o West Bromwich por 3-0. O Everton também jogou fora de casa e venceu por 1-0 sobre o Tottenham. Os Lobos do Wolverhampton fizeram 2-0 fora de casa sobre o Sheffield United. E o Brighton acabou perdendo nesta última segunda-feira para o Chelsea por 3-1. Vale lembrar que as equipes de Manchester não atuaram nesta rodada por conta que seus jogos foram adiados, por conta que as equipes jogaram recentemente as ligas europeias.
Pelo mercado da bola, quero dizer que Gareth Bale está muito próximo de retornar ao Tottenham. Encostado no Real Madrid, o galês realmente pretende voltar à sua equipe de origem e quer realmente jogar na Premier League. Por fim, quero deixar uma pergunta aqui para Gabriel Max. Com a conquista recente do Arsenal e tendo também vencido bem as equipes do Big Six, dá para colocar o Arsenal como uma das favoritas para disputar o título nesta temporada? E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí o papo então dado pelo Alan Martins, falando sobre o futebol inglês, e deixou uma pergunta interessante aí sobre o Arsenal. Eu acho que pode vir a ser um bom adversário, viu, durante essa temporada. Pode levar bastante perigo, principalmente depois dessa chegada do Willian. Chegando, 3 assistências, movimentando bem o time, tá começando a construir ali o seu espaço dentro do Arsenal. E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu espero que brigue nas primeiras posições, assim como os dois Manchester, né? Os times de maior tradição, eu espero que fiquem dessa forma. E eu passo a bola também para o nosso comentarista, Luciano Massi, opinar. O que você crê que vai acontecer, Luciano? Eu imagino que, começando por debaixo, né, do Manchester United, tem muita tradição na Premier League, falando sobre a nova era do torneio, né, 13 títulos da Premier League, o último na temporada 2012-2013. O Manchester precisa de contratação e ainda só anunciou de grande nome, de peso, Donny van de Beek, holandês. Então eu imagino que o Manchester será do Big Six, vamos dividir dessa maneira. Do Big Six, eu acho que o United vai ser o Six. Agora, como bem o Alan Martins falou, o Arsenal também entra na briga lá em cima, eu coloco ele lá em cima. Eu imagino que Arsenal vai ser um bom jogo aí, vai fazer uma boa jornada por causa do Aubameyang, eu boto esse crédito do Aubameyang, e por causa do Arteta, que é o técnico. O Arteta fez um grande trabalho. E Massi, eu colocaria ainda mais um jogador aí como destaque. Eu acho que pode ser, eu torço para que seja o ano dele, que é o Gabriel Martinelli. Que seja sem o ano dúvida dele, porque tem jogado bem, tem feito boas apresentações e tá cada vez mais maduro para poder atuar na Premier League, nos outros torneios também. E é um jogador para sempre ficar de olho. Sem dúvida nenhuma, eu torço bastante pelo Gabriel Martinelli, ele que saiu da base do Ituano, aí brilhou naquele jogaço, aquela goleada do Ituano contra o Santos. Depois disso só deslanchou e agora tá fazendo carreira na Europa, torço muito por ele. Então o Martinelli e o Aubameyang são as caras do Arsenal para essa temporada. Caso o Tottenham confirme a contratação do Gareth Bale, que adora jogar aquele golfe, vai ficar entre o golfe, né, no País de Gales e o futebol na Terra da Rainha, o Tottenham também pode ficar acima até mesmo do Manchester United. Agora, falando de verdade, quem briga pelo título, Chelsea, Liverpool e City. Eu imagino que não vai sair da mão desses três. E eu ainda boto o Chelsea como, posso queimar minha língua, mas eu imagino que o Chelsea esse ano vai chegar muito pesado na briga do título. Contratou Kai Havertz, Thiago Silva, o Ziyech, o Timo Werner, que a gente falou do RB Leipzig no começo do programa. Ainda vai ter forte, o Kanté, muito forte, Kanté, Pulisic, Zuma, Kovacic. O Liverpool manteve a base. E imagino que só vai perder o Jorginho Wijnaldum, o holandês, para a equipe do Barcelona. E o City também manteve e contratou o Nathan Ake, né? E o City vem muito forte, mas eu imagino que a briga vai ficar entre City, Liverpool e Chelsea. Essa não é a ordem, viu? Eu não tô cravando nenhuma ordem, não. Mas a briga, pelo menos, vai ser essa, né? Vai ser essa. O United, perfeito, na minha humilde opinião, eu gosto muito dos Red Devils, mas o Solskjaer, o norueguês, vai ter muito trabalho, porque não tem contratação. O United precisa de grandes nomes para vestir a camisa do Red Devils, e só veio o Van de Beek, que é um grande jogador, mas um cara só não resolve, afinal são 11 em campo, né? Então um só, eu imagino que seja pouca coisa para o Manchester United. E outra coisa, antes de passar a bola para você, Bielsa, eu te quero, Bielsa. Marcelo Bielsa é sensacional, ele mostrou a que veio na Premier League, um jogo muito bacana, muito legal, um jogo sensacional. 4-3, o Bielsa mostrou a que veio. E será que o Leeds vai conseguir recuperar aquela glória? Para quem gosta do futebol, que é aquele filme Maldito Futebol Clube, que mostra a trajetória do Leeds e o técnico Brian Clough.
que ele assumiu o lugar do Don Reb. É uma grande história, uma história muito bacana para quem... Dica cultural, viu? Para quem quiser acompanhar essa trajetória do Leeds aí no século passado, no comando do Don Reb e também do Brian Clough. É um filmaço, um prato cheio para quem gosta de futebol. Show de bola. Então, com dica cultural e tudo, a gente vai mudar de território. Laurenberger está aqui agora para poder falar sobre futebol espanhol e tem muitas novidades, inclusive, né, a menção mais uma vez sobre o Gareth Bale. Será que ele vai realmente assinar com o Tottenham? Como será que vai ser esse futuro do Barcelona também? O negócio não tá fácil por lá, o clima não é dos melhores, mas o fato é que a La Liga também está chegando forte de novo e a Laurenberger está aqui para passar um apanhado geral aí de tudo que está acontecendo por lá. O que pegou nessa última semana você ouve agora. Vira Fábregas para Iniesta, chuta! Olá, chicos e chicas mais lindos desse mundo. Voltei, é óbvio que eu voltei com as melhores notícias desse mundo, porque o melhor campeonato está de volta. A La Liga já teve aí a sua primeira rodada acontecendo nesse final de semana. Começou no sábado, dia 12. E se ligue tudo que aconteceu, porque eu vou te falar tudo sobre o melhor campeonato do mundo. No sábado, o Eibar encarou o Celta de Vigo, mas não foi um confronto muito emocionante, porque os times ficaram no 0. No mesmo dia, o Granada arrancou a primeira vitória do certame, vencendo o Athletic Bilbao por 2-0. O Osasuna também venceu por 2 diante do Cádiz, jogando fora de casa. O Betis, no domingo, dia 13, encarou o Alavés fora de casa lá no Mendes Oroça e venceu por 1-0. Já o Real Valladolid encarou a Real Sociedad e os times ficaram no 1-1. O mesmo placar foi pro Villarreal, que recebeu o Huesca no El Madrigal. O melhor placar da rodada foi na partida entre Valência e Levante. O Valência levou a melhor por 4-2. Os morceguinhos aí venceram e somaram os 3 pontos. Real Madrid, Getafe, Barcelona e Elche, Atlético de Madrid e Sevilha não entraram em campo por conta aí do envolvimento na reta final da Champions League e da Liga Europa. A segunda rodada a gente tem o Real Madrid estreando diante da Real Sociedad no domingo 20. Barcelona e Atlético de Bilbao só acontece no dia 6 de janeiro de 2021. Sevilha e Elche, Levante e Atlético de Madrid ainda não tem data para acontecer. No mercado da bola, passando rapidinho, foi confirmado pelo agente de Gareth Bale uma possível saída para o Tottenham. Ele disse que o acordo está próximo, mas nada está fechado. E vale lembrar que o atacante galês sempre deixou claro que gostaria de voltar para a Premier League e isso pode estar cada vez mais perto de acontecer. Vale lembrar também que ele sempre falou e sempre é cogitado nas janelas de transferências para sair do Real Madrid. E também temos o Manchester United interessado aí na briga para contratar o jogador. Além disso, no Barcelona, Ronald Koeman garantiu que não tem problemas com Messi e diz que o Barcelona precisa negociar jogadores. Ele afirmou que antes de pensar em nomes como Depay, que é um dos maiores cogitados a chegar no Barcelona, é preciso vender jogadores, então isso podemos afirmar que nas próximas rodadas, aí nos próximos dias, podemos ter mais saídas do nosso clube catalão. E por fim, tivemos um amistoso entre Real Madrid e Getafe, e o destaque foi Benzema. O jogo que aconteceu na última terça-feira lá no Alfredo Di Stéfano, que fica no CT do Real Madrid, contou com o destaque do atacante francês, que marcou 4 gols, e o placar, que ficou no 6-0 pro Real, foi completado por Sérgio Ramos, nosso zagueiro capitão incrível do Real, e o ponta Sérgio Arribas. E aí, então, será que temos o Real Madrid preparado para a estreia na La Liga? Então, a gente te conta na próxima semana tudo o que aconteceu na segunda rodada do melhor campeonato do mundo, a melhor liga que existe nesse mundo todo, você encontra comigo. Então, volta na semana que vem. E é isso, chiquitos! Eu sou Laurenberger para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos! É isso aí, adiós, muchacha, muito bem. O negócio sempre pegando fogo, né? Pro lado do Barcelona agora virou praticamente notícia de fofoca direto aí, se tá rolando briga, se não tá. No Real também tem essa novela do Gareth Bale aí também. Luciano Massi, o negócio não tá fácil não, viu? Lá pela terra da paeja.
Não tá fácil pro Barcelona, que, segundo informações aqui, acabei de receber o ponto da nossa produção. Boa. Nelson Rubens vai ser o setorista do Barcelona, porque só tem fofoca, né? É verdade. Barcelona só tem fofoca, mas brincadeiras à parte, o Barcelona, assim como o Real Madrid também, fazer um paralelo entre os arquirrivais, não deve contratar muita gente. O Barcelona precisa, como a Lauren mesmo falou, o DP ficaria como uma luva na equipe. Mas tem o Felipe Coutinho que voltou de empréstimo ao Bayern, do Bayern de Munique, e pode ser bem utilizado pelo Ronald Koeman, que falou que não tem problema com o Messi e não deve ter mesmo, não tem que ter isso, tem que trabalhar como uma equipe agora. Mas resta saber se o Messi não tem resta saber se o Messi não tem algum problema com ele também, né? Aí fica a dúvida se o Lionel Messi não tem problema com ele, porque ele queria sair. Ele não saiu por causa do dinheiro e por causa da multa e por causa que ele não queria sair mal visto do Barcelona, que é a única equipe que ele atuou e marcou época como um dos maiores, ou por muita gente considera como o maior de todos os tempos, então não é bacana. Agora que eu falei do Barcelona, vamos falar do Real Madrid um pouquinho, que na minha opinião, como eu já venho dando esses palpites aí, sabe? Fico palpitando aí, dando pitaco sobre o campeão. Eu imagino que o Real Madrid vem muito forte, a não ser que o Ronald Koeman faça um grande trabalho no Barcelona, faça uma grande revolução no Barcelona e consiga garantir esse caneco. O Real Madrid tem tudo para conquistar o caneco de número 35 da La Liga, já conquistou o de número 34 no ano passado, e ao que tudo indica, como eu falei no começo agora desse comentário sobre a La Liga, os clubes não terão muito aporte financeiro em virtude da pandemia do coronavírus. Verdade. O Real Madrid também, que tem muita grana, costuma fazer contratações astronômicas, muito badalado, não vai mexer, ao que tudo indica, não vai mexer muito. O Odegaard é o único que chama a atenção, que chegou, né? Voltou de empréstimo da Real Sociedad, mas de resto a equipe continua a mesma e o Zizou tem tudo para fazer um grande campeonato. O Atlético de Madrid também, para mim, entra na briga, como sempre. O Sevilla ali correndo por fora, né? Ganhou o título da UEFA Europa League, nunca pode ser descartado, mas imagino que, como sempre, como de costume, Real Madrid e Barça vão duelar aí pelo caneco da La Liga, meu caro Gabriel Max. Você também acha? Com certeza, não tem como, né, deixar de fora Real Madrid e Barcelona. Eu coloco o Real Madrid ainda um degrau acima, né, por conta da manutenção de diversos jogadores e tal, mas quem sabe aí encaixa o Barcelona, encaixa esse time também do Sevilla, que tem algumas mudanças também depois dessa conquista da UEFA Europa League. Enfim, né, tem muito time Max, ali. Oi. Só uma coisa do Sevilla, eu imagino que o Sevilla eu coloco ele como um dos postulantes ao título, pela tradição, ter uma equipe boa, encaixadinha, e o treinador Julen Lopetegui é peça vital nisso tudo, né? Ele fez uma grande revolução no futebol do Sevilla e levou a equipe para a quarta colocação da La Liga passada, né? Desde a temporada 2016-2017 que o Sevilla, que tem grande tradição, mas só tem um título, tem alguns títulos, o último em 1946 que eles levaram, tem grande tradição, mas não chega muito longe na La Liga, mas eu também coloco ele nesse balaio aí dos favoritos. Muito bom. Então tá aí nesse balaio. Vamos ver o que vai acontecer também. No decorrer da temporada nós teremos as respostas e a gente muda de assunto mais uma vez. É hora de falar de futebol francês, e se vamos falar, né, sobre o futebol francês, claro que a gente não pode deixar de chamar o Márcio Reis. Ele está por aqui também no nosso podcast e vai trocar uma ideia com a gente a respeito do futebol lá pela terra da Torre Eiffel, dos Arcos do Triunfo e muito mais. Então você acompanha agora aqui no Futebol na Veia, na Poliesportiva. Bonjour, mes amigos. Na Ligue 1, o favorito PSG começou mal. Perdeu na estreia da competição frente ao Lens por 1-0 no dia 10 de setembro. Placar esse que se repetiu frente ao Marseille na segunda derrota do time de Paris, que ficou marcada pela suposta acusação de racismo do zagueiro espanhol Álvaro González ao atacante brasileiro Neymar, que acabou sendo expulso ao agredir o jogador do Olympique com um tapa na cabeça após a ofensa. Porém,
No decorrer dessa semana, o caso ganhou novos capítulos. O primeiro é que a Telefute, que tem os direitos de transmissão da Ligue 1, não encontrou nenhuma menção racista de Gonzalez a Neymar. As ofensas existem, mas nenhuma de cunho racial. E para piorar, de acordo com o canal Gol da Espanha, que fez uma leitura labial da discussão entre o brasileiro e o espanhol, o atacante do Paris Saint-Germain e seleção brasileira teria feito uma suposta ofensa homofóbica ao rival. Todas as imagens estão sendo analisadas pelo Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França e a rádio RMC informou que os dois podem ser punidos. Neymar pode pegar 7 jogos de gancho, enquanto Gonzalez, se for comprovada a acusação, teria de cumprir 10 jogos de suspensão. E o mais triste é que esse era para ser um jogo muito esperado, né? Na França era para ser um grande jogo, duas equipes que fizeram excelentes campanhas na Champions, fizeram uma final de Copa da Liga, muita rivalidade. Terminar desse jeito é realmente lamentável, um jogo com 10 cartões amarelos e 5 vermelhos. Agora vamos seguir com bola rolando, falando dessa quarta rodada da Ligue 1. No sábado, o Lens e Bordeaux se enfrentam ao meio-dia. Um pouco mais tarde, às 16 horas, teremos briga pela liderança no francesão, Rennes e Mônaco. E essa rodada se conclui no domingo. Logo às 8 da manhã, PSG recebe o Nice. Às 10 horas teremos uma maratona de jogos. Brest e Lorient, Metz e Reims, Strasbourg e Dijon, e fechando essa maratoninha aí, Montpellier e Angers. Na hora do almoço, ao meio-dia, Saint-Étienne joga fora de casa contra o Nantes. E encerrando essa quarta rodada, Marseille enfrenta o Lille. Bom, essas são as informações do futebol francês. Eu sou Márcio Reis, direto para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Não tem como não falar dessa confusão toda aí que rolou com o Neymar e o zagueiro, né, do time adversário, que foi treta feia aí, né? Treta feia e ninguém sabe dizer ainda se rolou, se não rolou. A agressão verbal com racismo, né? E também da parte do Neymar ainda se levantou essa possibilidade de ofensas também por homofóbicas, né? Então, triste toda essa situação, né? Toda essa confusão que rolou num jogo em que muitos cartões vermelhos, muitos cartões amarelos. Então, o negócio foi feio, hein, Luciano Massi? Infelizmente, teremos que falar mais uma vez sobre um possível ato de racismo no esporte. Infelizmente, caso confirmado, ainda não foi confirmado, como mesmo o Márcio Reis falou, não foi confirmado, já foi aberta a investigação do caso, e o primeiro veredito da Liga Profissional de Futebol Francesa, a LFP, foi que o Neymar foi suspenso por 2 jogos pela agressão, por aquele tapinha que ele acabou dando na cabeça do jogador Álvaro Gonzalez, do espanhol. E a investigação ainda está em andamento, né? Ainda não foi dado veredito sobre os atos racistas que supostamente o Álvaro Gonzalez fez, né? Atos não, injúria racial, ele que proferiu palavras de cunho racista pro Neymar, né? E o Di Maria também, eu não imagino como está sendo esse julgamento, mas o Di Maria também falou que recebeu palavras que o Álvaro Gonzalez também proferiu palavras de cunho racista para ele. Então, pode ser que o Di Maria entre como uma testemunha nesse caso, ou pode dar respaldo pro Neymar. Eu não imagino como vai ser, mas no momento, a informação de momento é que o Neymar foi o único punido com 2 jogos depois desse tapa aí, nessa derrota do PSG por 1-0 do Olympique de Marseille no clássico francês, né? Então foi gol do Thauvin, só para relembrar, foi gol do Thauvin, mas mesmo assim, ser confirmado, tem que punir o Álvaro Gonzalez, sim, porque isso não cabe no futebol. O futebol, infelizmente, vive com isso daí. O Kaique Ribeiro já trouxe inúmeras vezes no boletim dele esse tipo de notícia que é péssima, não é triste, é péssima, desanimadora. O futebol sempre teve isso, e agora, felizmente, temos as câmeras, temos 1 milhão de câmeras pelo estádio, temos toda a tecnologia para detectar isso, e espero que, se houve mesmo esse caso de racismo, que ele seja confirmado, como alguns meios de comunicação já confirmaram, e punam o jogador Álvaro Gonzalez, né? Mas isso aí tem que ser investigado, como está sendo investigado.
também, para deixar tudo redondinho, né? Muito bem, é isso mesmo, porque não existe mais espaço para racismo, independente de qual seja, né, a atividade praticada em qualquer lugar do mundo, não existe mais espaço para isso. Então que seja feita essa reflexão, assim como outras vezes a gente já fez até aqui nesse nosso podcast, né, falando sobre, principalmente no futebol italiano, que passou por muitas dessas, né, nesses últimos tempos aí, que a gente tem conversado com o Kaique Ribeiro a respeito disso, e jogadores, comissões técnicas, torcedores possam criar essa consciência e que não mais aconteça esse tipo de caso, pois é muito triste mesmo quando isso acontece, tá bom? E a gente vai tocando o barco, vamos continuar o nosso podcast. É chegado o momento de trocar uma ideia com o Leonardo Abraão. Sim, vamos agora falar com o Leonardo Abraão sobre o futebol chinês. Eita, que vento frio. Hoje fez calor em São Paulo, mas agora tá um vento meio gelado. Rapaziada, tá chegando o nosso querido pé frio, o Leonardo Abraão. Brincadeiras à parte, claro que ele vem trazendo todas as notícias, tudo que tá pegando por lá pelo futebol chinês. Ele sempre muito bem informado, com informações precisas, passando aqui pra gente. E você ouve agora aqui no Futebol na Veia. Vamos que vamos. 左右两边有两条线路，卡里斯卡面对门将，球进了，这一次射门。比赛进行到接近44分钟，上半场比赛临近尾声的时候。 E chegamos então à 11ª rodada da CSL, o que significa que faltam apenas 3 para o final da fase de grupos. Tanto o grupo A como o grupo B já parecem ter os seus líderes definidos. No A, o Guangzhou Evergrande segue isolado com 28 pontos contra 19 do Jiangsu Suning. Já no B, o Xangai SIPG lidera com 26 contra 22 do Beijing Guoan. Os resultados mais importantes dessa rodada de número 11 foram Jiangsu Suning 3, Guangzhou RF 3, Shandong 1, Guangzhou Evergrande 2, Xangai SIPG 2, o Hanzhou 1, Hebei Fortune 3, Beijing Guoan 3 e Tianjin Teda 1, Shijiazhuang Everbright também 1. Em cada um dos grupos ainda temos pelo menos 4 equipes brigando pela vaga no G4 para a fase de mata-mata da competição nessa temporada 2020. O artilheiro segue sendo o congolês Bakambu com 9 gols, seguindo de John Mary, Rondon e Paulinho, todos com 8. Só que a CSL dá uma pausa neste final de semana, entre a sexta-feira 18 e o sábado 19. Os times da primeira divisão farão os confrontos pela Copa da China. Vale destacar os jogos entre Guangzhou Evergrande e Henan Shandong e Dalian Pro, Xangai SPG Chongqing Dandai e Beijing Guoan e Qingdao Huangai. Vale lembrar que os times da segunda divisão entrarão na próxima fase. E para encerrar, vamos ouvir a narração de um dos gols do empate entre Hebei Fortune e Beijing Guoan por 3-3. Esse é o segundo gol da equipe de Beijing, assistência de Renato Augusto e gol do artilheiro da competição, Bakambu. 右脚传进去，头球！巴卡布上半场的生平补时，帮助欢队。 Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Pois é, estão aí as notícias do futebol chinês, movimentações ainda no mercado da bola, rodadas já comendo soltas. Vai daí, Luciano Massi. Queria fazer uma observação, porque se tá faltando o Alberto Kessman no nosso programa, achamos o Alberto Kessman chinês. E Leonardo Abraão, gostaria de fazer um pedido. Claro, se for possível, coloque narrações do futebol chinês que são muito legais, são muito curiosas pra gente ouvir, não só pra mim e pro Gabriel Max, mas também pro nosso ouvinte. Brincadeiras à parte do Alberto Kessman da China, né? Agora gostaria de falar sobre o grupo B, que é liderado pelo Xangai SIPG, como propriamente o Léo falou no seu boletim. O grupo A já tá praticamente com o seu líder já encaminhado, que é o Guangzhou Evergrande. É uma grande diferença. Curiosamente, acabou caindo a diferença do Guangzhou Evergrande é muito grande dentro do segundo colocado. Então será difícil, né, pro Jiangsu Suning.
E curiosamente, o líder e vice-líder de cada grupo vão se enfrentar na rodada de número 13. Estamos na rodada que acabou de acontecer, foi a 11, vai ter a pausa para a Copa da China. Isso aí. E também muito legal essa iniciativa da CSL de colocar as equipes da segunda divisão somente na próxima fase, dando espaço para elas, para ganhar autoridade, para ganhar bagagem, para quem sabe conquistar o título. Então é muito legal, ao contrário do Brasil, né, que coloca o time da Libertadores no meio, e as equipes pequenas têm que passar por inúmeros, digamos assim, mata-matas para chegar até uma virtual final, né? E agora só falando sobre a Liga mesmo, que vai dar uma pausa, na rodada de número 13 terão 2 jogaços, como eu falei, líder e vice-líder de cada grupo vão se enfrentar. O Xangai SPG recebe o Beiji Guan na sexta-feira 25 e o Jiangsu Suning recebe o Guangzhou Evergrande. Então eu imagino que no grupo A tá tudo definido, mas no B, Xangai e Beijing ainda lutam pela primeira liderança. Eu imagino que esse jogo vai decidir quem terminará com a primeira posição do grupo B. Muito bom, muito bom. E a gente vai fazer o seguinte agora, vamos para uma breve pausa para a gente voltar com tudo no terceiro e último bloco, porque ainda tem campeonato japonês para a gente poder falar, campeonatos sul-americanos, né? A gente tem argentino, uruguaio, com o próprio Luciano Massi, temos o campeonato mexicano, MLS, e por fim vamos fechar com um resumão, né, do confronto entre este que vos fala, Gabriel Max, contra Carlos Vinícius. Então a gente vai deixando sempre o supra-sumo para o final. Meus amigos, vamos para uma breve pausa, já a gente volta com mais emoção aqui no seu, no nosso Futebol na Veia, na Poliesportiva. Você está ouvindo Futebol na Veia, na Poliesportiva. Chegamos para o terceiro e último bloco. Sim, senhor, estamos aqui para poder continuar esse giro pelo mundo da bola. Estamos em território asiático. Falamos sobre o campeonato chinês. Vamos agora com o campeonato japonês, a J-League. E a gente vai trocar uma ideia com a Larissa Azevedo, ela que também continua conosco firme e forte, passando as informações da Terra do Sol Nascente. A gente vai com ela agora. Konnichiwa! Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a J-League. No último final de semana aconteceu a 16ª rodada do campeonato japonês. O confronto entre Vissel Kobe e FC Tóquio terminou tudo igual, com um placar de 2-2. Já Kashima Antlers venceu o Shimizu por 2-1 fora de casa. O Urawa Reds também levou a melhor na casa do adversário, batendo o Konsadole Sapporo por 4-3. O Yokohama FC venceu o Nagoya Grampus por 3-2. Enquanto isso, o Oita Trinita conquistou a vitória por 3-0 em cima do Vegalta Sendai. Também teve o Sagan Tosu vencendo o Kashiwa Reysol por 2-1. O Shonan levando a melhor por 1-0 contra o Gamba Osaka, e o Yokohama Marinos, que com 1-, perdeu para o Cerezo Osaka por 2-1. Além disso, mais uma goleada do Kawasaki Frontale marcou a rodada. O líder venceu o Hiroshima por 5-1 e com 17 jogos disputados, o Golfinho teve 86% de aproveitamento e um ataque imparável que já balançou as redes 52 vezes. É a primeira vez na história da J-League que um time faz uma campanha no primeiro turno tão acima dos adversários, tanto nas estatísticas quanto pela qualidade do futebol jogado. E com isso, o Frontale segue disparado na liderança com 44 pontos, seguido de Cerezo Osaka com 39 e FC Tóquio com 32. Já na parte inferior da tabela, aparece Vegalta Sendai com 11 pontos, Shonan com 9 e Shimizu em último também com 9 pontos. E outro ponto para enfatizar são as novas normas referentes ao público nos estádios. A J-League anunciou novas regras para a presença dos torcedores, que valem a partir do dia 19 de setembro.
O público presente deverá continuar com todas as medidas de prevenção contra o coronavírus, como afastamento social, uso de máscara e evitar ações de torcidas que levem a respingos e contatos. O limite de público, que até então era de 5.000 pessoas, passa a ser de 50% da capacidade do estádio, que suporta menos de 17.000 torcedores. Já para os estádios com capacidade acima de 17.000 pessoas, o limite é de 30%. As vendas dos ingressos serão todas feitas virtualmente e os torcedores deverão assistir os jogos no assento indicado no ticket. Esse foi o Boletim Japonês desta semana. Sou Larissa Azevedo para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Muito bem, valeu Lari Azevedo trazendo as informações do futebol japonês. E rapaz, o negócio lá, estão apostando então na torcida voltando aos estádios japoneses. 30% para os estádios maiores, estádios menores com 50% da sua capacidade. Será que vai dar bom isso aí, Luciano Massi? Eu fico muito feliz de saber que, se por um lado o Brasil ou a América do Sul como um todo vive incerteza sobre o retorno do público aos estádios, infelizmente, para todos nós que somos fãs do futebol e gostamos de frequentar os estádios, uma realidade distante. Lá no Japão, lá na Terra do Sol Nascente, não é tão distante, tanto que já tem torcedor frequentando o estádio com restrições, e agora com 50% da capacidade dos estádios. Isso é muito legal, isso é muito bacana, e quem aprova isso e fica muito feliz são os torcedores do Kawasaki Frontale, como mesmo a Larissa disse em seu boletim, do Golfinho, porque o Golfinho tá nadando de braçada nesse campeonato japonês, 44 pontos, 14 vitórias em 17 jogos disputados, 2 empates e apenas uma derrota, 52 gols pró e apenas 16 gols sofridos, Max. É uma loucura. E só antes de passar a bola para você, o Kashima Antlers parece ter embalado de vez. Ele que nos boletins passados estava no meio de tabela, agora aparece ali empatado com o Nagoya Grampus, que é o quarto colocado, em 27 pontos, e o Urawa Reds, que é o sexto, em sexto lugar com 27 também. Então o Kashima parece muito bem, está parecendo ter uma reação na J-League, mas já é meio tarde, porque na minha opinião Kawasaki, ou melhor, o Golfinho, já tá com a mão não, né, com a braçadeira na taça, né? Muito bom, muito bom. E a gente vai acompanhando aí esse desempenho, principalmente do Kawasaki Frontale, que tá muito bem, e mostrando que o Golfinho não tá ali só para fazer uma graça lá em cima que vai cair. Ou será que ainda tem chances, hein, Luciano Massi? Então, como mesmo a Larissa disse, jamais a J-League, o campeonato japonês, havia visto uma campanha tão avassaladora de uma equipe. Até mesmo porque o Cerezo Osaka tá fazendo uma ótima campanha também com 39 pontos, né? Teve apenas 2 derrotas, foram 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Também é uma campanha para ficar ali realmente ali como primeiro colocado. Então tá bem demais o time do Kawasaki Frontale, né? Sim, o Cerezo, se o Kawasaki vacilar, o Cerezo vai com certeza vai manter o ritmo. O segredo é manter o ritmo com boas vitórias como eles vêm realizando e esperar deslize do Kawasaki, que nos últimos tempos parece que é muito difícil. Ao contrário, eles as últimas 4 partidas, 4 vitórias, e a última com essa goleada em cima do Sanfrecce Hiroshima, né? Chocolate. Então vai ser meio difícil, mas tem que sempre acreditar, né? É isso aí. E agora a gente vai mudar de continente, vambora! Eis que é chegada a hora de falar sobre campeonato argentino. Pedro Ferri já está também com o boletim preparado para você ouvir agora. Vamos com ele, que vamos falar de Libertadores, vamos falar sobre campeonato por lá também. Então tá chegando a hora de a bola rolar também no campeonato nacional. Esperamos que logo, né, que tão logo volte também o campeonato argentino. Vamos que vamos.
principais adversários dos clubes brasileiros na briga pelo título nas últimas edições da Copa Libertadores da América, Boca Juniors e River Plate chegam para a retomada da competição cercado por incertezas e com seus elencos totalmente fora de ritmo de jogo. Desde que a temporada 2019-2020 da Argentina foi dada por encerrada, ainda em março, por conta da pandemia de coronavírus, os dois gigantes e também Racing, Defensa e Justiça e Tigre não disputam sequer uma partida. As medidas rígidas de distanciamento social adotadas pelo governo Alberto Fernandes forçaram os clubes do país a uma parada de 5 meses nos treinamentos presenciais. A volta às atividades ocorreu na segunda semana de agosto, impulsionada pela definição por parte da Conmebol do retorno da Libertadores para setembro, data que não teve a concordância da Associação de Futebol Argentino, voto vencido no Congresso da entidade sul-americana em julho. O Boca Juniors decidiu concentrar o seu elenco em um hotel para tentar criar uma bolha sanitária para os treinamentos. A iniciativa, no entanto, teve efeito contrário. O clube sofreu com um surto de Covid-19 em sua delegação, tendo um total de 22 jogadores infectados, sendo 8 titulares, além de funcionários e membros da comissão técnica. O treinador, Miguel Ángel Russo, que pertence ao grupo de risco do Covid-19, foi afastado da concentração. Apenas na última quarta-feira, os primeiros contaminados foram liberados para voltar a treinar e a comissão técnica de Russo passou a comandar atividades. De qualquer forma, o Boca chegará para o jogo contra o Libertad na próxima quinta-feira no Paraguai, tendo realizado poucas sessões de treinamentos coletivos. Finalista nas últimas edições da Libertadores, o River Plate teve menos problemas com casos de Covid-19 no elenco. Apenas um jogador titular, 2 goleiros reservas e alguns membros da equipe de apoio testaram positivo durante o período de treinos. O clube, no entanto, sofreu com perdas importantes para a retomada da competição. Herói da final contra o rival Boca em Madrid, em 2018, o colombiano Juan Fernando Quintero acertou sua saída para jogar no futebol chinês, onde irá defender o Shenzhen FC. O atacante Inácio Escoco não teve o contrato renovado e assinou com o News Old Boys. Lucas Prato, reserva bastante utilizado por Marcelo Gallardo, está lesionado e não poderá enfrentar o São Paulo, no Morumbi, na quinta-feira. Gallardo ainda poderá sofrer mais perdas nas próximas semanas. O atacante Rafael Santos Borré, o meia Nicolas de la Cruz e os defensores Lucas Martínez Quarta e Gonçalo Montiel têm sondagens do exterior. Campeão nacional em 2019 sob o comando do atual técnico do Internacional, Tchatcho Kudê, o Racing iniciou a Libertadores considerado como a terceira força da Argentina na competição. O clube de Avellaneda teve poucas mudanças no elenco e chega com problemas de lesões em seu time titular para o retorno da competição. Maiores dificuldades ainda terão Tigre e Defensa e Justiça, já que tem menores condições técnicas para superar a falta de ritmo de jogo. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, dada a palavra de Pedro Ferri, inclusive ele mencionou sobre o jogo entre São Paulo e River Plate, o jogo que está rolando e está empatado em 1-1. São Paulo saiu na frente com um gol contra, né, que eu não vou saber agora dizer quem foi, que eu infelizmente não estou conseguindo acompanhar por aqui, só pelas redes sociais, e depois Rafael Santos Borré acabou empatando há pouco tempo, né? Que a gente está aqui no primeiro tempo ainda da partida, enquanto estamos gravando este podcast, e já a gente passa mais um apanhado geral aí do que está acontecendo por lá, né? Pela Libertadores da América, com esses times que estão enfrentando a dificuldade de ter voltado a jogar agora, né? Pouco tempo de treinamento, enfim, 5 meses sem treinar presencialmente, com todas as dificuldades, mas está dando muito trabalho para o São Paulo aqui no estádio do Morumbi. É, rapaziada. E agora eu passo a bola para Luciano Massi. Então, Max, só falando sobre esse jogo de São Paulo, o gol contra foi do Enzo Pérez. O Reinaldo recebeu a bola na área, cruzamento, ele foi dar um sem pulo, acabou resvalando no jogador argentino Enzo Pérez e foi direto para a meta do goleiro Franco Armani. Um jogo bem disputado para quem imaginava. Eu mesmo estou mordendo minha língua, porque eu imaginava que o River Plate ia enfrentar muitos problemas por causa dessa falta de ritmo, né?
Afinal, o governo argentino não permite partidas oficiais e muito menos amistosos, permite só treinamentos na respectiva bolha de cada equipe desde março. Então, River Plate, Defensa e Justiça, Tigre e Boca Juniors e, logicamente, o Racing, que já eu vou falar do Racing, né? Grande Racing Clube de Avellaneda, já eu falo dele, estão vivendo com esse problema. O River Plate também vive esse problema dos desfalques, do Quinteiro, que foi para a China, e é um grande desfalque para o Marcelo Gallardo. O Borré, que o próprio Pedro Ferri falou, fez o gol, né? Então, se ele sair, vai ser uma grande falta, uma grande baixa para o River Plate também. Até o momento, o gol que vai garantir o empate entre 1-1 River e São Paulo. Lucas Prato também foi afastado por conta do coronavírus. E já que a gente está falando do lado azul e vermelho, do lado missionário da Argentina, de Buenos Aires, vamos falar sobre o lado chinense, né, do Boca Juniors. E como o próprio Pedro Ferri falou, o Miguel Ángel Russo, o treinador da equipe, que era o treinador da equipe naquela conquista, na última Libertadores, conquistada em 2007, em cima do Grêmio, ele não viajou ao Paraguai. E a equipe do Boca Juniors, a delegação do Boca Juniors foi recebida aí com aqueles fogos, foi hostilizada no aeroporto lá de Asunción, lá na capital do Paraguai, também. E o Boca, assim como o River, também sofre com esse problema de falta de ritmo. Então será um prato cheio para a equipe do Libertad, para conseguir tirar uma casquinha do Boca, que sempre um favorito, bicho-papão de equipes brasileiras e possui grande, ampla tradição na Libertadores, também é sempre um rival para ficar de olho. E só gostaria de fazer uma menção aqui sobre o governo argentino. Eu, como pessoa, aprovo muito o que eles estão fazendo, toda essa cautela. Na minha opinião, o futebol ainda... A América do Sul não estava preparada para o retorno do futebol. Eu imagino que somente o Uruguai está sabendo conter, logicamente é um país menor, mas eu imagino que não estava, muito menos no Brasil. Então, palmas, não vou bater palmas, logicamente, senão o áudio vai ficar estranho, mas palmas pro Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, muita cautela, mas eu como pessoa, eu bato palmas, eu acho muito legal, super válido, mas como fã do futebol não gosto, porque eu sou um fãzaço do futebol argentino, e gosto muito de ver os jogos, que sempre são muito bons, muito divertidos, e é um prato cheio para quem gosta daquele futebol raiz, né, o futebol raiz, futebol argentino também, que as equipes argentinas vão sofrer muito, principalmente Tigre e Defensa e Justiça, na minha opinião. O Racing tinha tudo para fazer uma grande partida contra o Nacional, mas eu prometi que ia falar do grande Racing de Avellaneda. O Racing perdeu lá no El Cilindro, na casa deles lá em Avellaneda, perdeu de 1-0 para o Nacional, meu querido Nacional, o Clube Nacional de Futebol lá do Uruguai, venceu com um gol solitário dele, o homem-gol do Nacional, Gonçalo Bergesio, que por coincidência é argentino, marcou o gol de pênalti, garantindo assim a vitória para o Nacional e a liderança do grupo F, o Gabriel Max. Muito bom, muito bom. E a gente, já mencionado agora pelo Luciano Massi, o futebol uruguaio, vamos a ele então, um boletim ao vivo junto com o Luciano Massi, para falar um pouco mais sobre o futebol uruguaio. Vamos que vamos aumentar aqui a trilha que tá chegando o futebol uruguaio. Vai lá! O futebol segue a todo vapor na terra de Cavani Soares, e não somente na terra de Cavani Soares lá no Paisito, como também na Copa Libertadores para as equipes uruguaias, como acabei de mencionar, a vitória magrinha, mas valeu os 3 pontos para a equipe do Nacional, que agora aparece ali na liderança do grupo F da Copa Libertadores, o mesmo grupo que está posicionado o Racing Clube de Avellaneda, o Estudiantes de Mérida também, e a equipe do Alianza Lima. O Nacional lidera o grupo. E agora falando sobre seu arquirrival Peñarol, o Peñarol e o Nacional são os 2 únicos representantes do Uruguai na Copa Libertadores. O Progresso e o Cerro Largo foram eliminados na fase pré, e o Peñarol, que aparece no mesmo grupo do Colo-Colo, do Atlético Paranaense, perdeu. O Peñarol perdeu, foi visitar o Colo-Colo no Chile e perdeu no estádio Monumental de Lima por 2-1. Gabriel Suazo e Esteban Paredes de pênalti fizeram os gols, e Facundo Pelistri, sim, ele mesmo, uma grande promessa do futebol uruguaio, uma das tantas promessas, que o Uruguai é um grande celeiro de jogadores,
marcou o gol do Peñarol, que descontou aí, então terminou 2-1 para a equipe do Peñarol. E vamos agora falar sobre o Campeonato Uruguaio, né? O torneio Apertura Uruguaio, que se encaminha para a sua 13ª rodada. E no dia 19 teremos algumas partidas, para ser exato, teremos 3 partidas abrindo a rodada. O Plaza Colônia recebe a equipe do Peñarol, que busca a redenção aí após essa derrota na Copa Libertadores. Na sequência, Cerro Largo e Fênix. E fechando o dia, Defensor Sporting e Deportivo Maldonado, também fechando aí esse primeiro dia de Campeonato Uruguaio, esse primeiro dia da 13ª rodada. E agora, no segundo dia da 13ª rodada, teremos Danúbio contra Boston River, do treinador /jogador /capitão /jornalista, porque isso? O Luco Abreu também é jornalista. Danúbio e Boston River, no estádio Jardines del Hipódromo. Progresso contra Montevideo Wanderers. Cerro contra Rentistas, o Rentistas, já vou falar dele, que é o líder do Campeonato Uruguaio. Montevideo City Torque contra River Plate. E depois, um jogo atrasado, lá no dia 26 de setembro, o Liverpool recebe a equipe do Nacional. Então, só aproveitando esse gancho do Bicho Colorado, do Rentistas, que por coincidência, 2 colorados lideram o Campeonato Uruguaio e o Campeonato Brasileiro. O Inter lidera o Brasileiro e o Rentistas Uruguaio. O Rentistas é o único líder, antes estava empatado junto a Nacional e Montevideo Wanderers, agora aparece com 24 pontos, isolado na liderança. 24 pontos para o Rentistas, e a primeira colocação, a grande surpresa, será que ele vai levar o título da Apertura? Tem muita água para rolar, mas eles estão fazendo um grande campeonato, e rendeu até comentários do De Arrascaeta no Twitter essa semana, que parabenizou o Rentistas. E na segunda colocação, Nacional com 23 pontos, na terceira, Cerro Largo com 20, e fechando ali o top 4, o G4, Montevideo Wanderers com 19 pontos. Agora o Peñarol, que perdeu na Libertadores e busca redenção no Campeonato Uruguaio com o novo técnico Mário Saralegui, aparece apenas na 7ª colocação com 17 pontos. Meu caro Gabriel Max e ouvinte da Rádio Poliesportiva e do Futebol na Veia. Muito bom, muito bom. Então aí tá dado o recado do futebol uruguaio nessa semana. Lembrando que foi falado sobre Libertadores, os times uruguaios, também os times argentinos, e a gente dá uma passada também nos times brasileiros, né, nessa terceira rodada aí das 6 primeiras dessa fase de grupos. Lembrando que o Atlético Paranaense foi até a casa do Jorge Wilstermann e perdeu por venceu por 3-2, venceu fora de casa, resultado importantíssimo. Jogaço do Walter, né? Walter que voltou aí, fez o gol da vitória. O Walter que tá voltando a jogar um bom futebol, tá fininho, mostrou um vídeo recente dele aí, tá fininho, tá se cuidando. Que continue assim, porque ele é um baita de um jogador, eu gosto dele, eu gosto muito do Walter. Tivemos também Santos e Olímpia, esses jogos que estou mencionando agora foram na terça-feira, dia 15 de setembro, e o Santos empatou em 0-0, um jogo feio de doer, contra o Olímpia do Paraguai. Também tivemos Internacional e América de Cali, em que o Internacional teve muito mais sorte do que juízo, né? E acabou vencendo por 4-3, um gol marcado aos 90 minutos pelo Gabriel Bosquilha, que tem feito boas aparições, né, nesses últimos tempos aí pelo Internacional, ele que foi revelado pelo time do São Paulo, e ficou pelo placar de 4-3 esse jogo, que foi na quarta-feira. Mais um grande jogo envolvendo times brasileiros, e o Bolívar recebeu o Palmeiras, e o jogo terminou em 2-1, Palmeiras quebrando uma sequência de diversos anos aí, sem um time brasileiro vencer em território bolivariano, digamos assim, né? No caso em La Paz, né? Jogando em La Paz, vencendo a altitude e vencendo o time do Bolívar. E o Universidade Católica, que venceu o Grêmio por 2-0, a situação do Grêmio tá muito complicada mesmo, ainda mais porque a próxima rodada vai ser mais um Grenal. Então vamos ver, pode ser que o Inter empurre o time do Grêmio para as últimas colocações do grupo. E está rolando São Paulo e River Plate, está com 34 minutos, 35, acabou de virar aqui o cronômetro, empatado em 1-1 por enquanto, gols marcados por Enzo Pérez contra e Rafael Santos Borré pelo time do River Plate aí a favor.
Teremos ainda o Flamengo enfrentando o Independiente Del Valle nesta quinta-feira às 21 horas. Então a gente vai ter mais detalhes também por aí. E esse é o último brasileiro, né, mencionado aí. E temos outros jogos ainda da Libertadores. Temos Barcelona de Guayaquil nessa quinta-feira contra o Júnior Barranquilla. Guarani contra o Tigre. Também jogos às 23 horas. Eu não gostei muito desse horário não, viu, Luciano Massi? Muito estranho, né? Os jogos serão às 23 horas, horário de Brasília, né? E falando de horário estranho também, o River contra o São Paulo e Racing contra Nacional, e assim como Defensa e Justiça contra o Delfim do Equador, todos eles começaram às 19 horas, então são horários aí. A Libertadores já estava toda diferente, agora pra mudar, que mudou o canal também, agora o horário também tá muito maluco. Mas serão bons jogos sim, destaque pro Del Valle e Flamengo, que já estão em atividade há algum tempo, e além de ser um campeão da Sul-Americana, o Del Valle e o outro da Libertadores, farão a reedição da Recopa. Os dois times já estão embalados aí, disputando seus respectivos campeonatos nacionais há algum tempo. Então, olho nesse jogo, porque eu imagino que será uma grande partida, uma partida bem legal de se assistir, Gabriel Marques. Muito bom, muito bom. Você chegou a assistir pelo menos um pedaço da transmissão do SBT? Gostou da transmissão do SBT nessa quarta-feira, Massi? Legal. O Theo José mandou bem, legal. O Theo José saindo muito bem aí no SBT, que já tinha realizado, né? Aquela transmissão do Fla-Flu na final do Carioca, né? O Silvio Santos deve ter gostado, né, da audiência, naquele Fla-Flu lá, e resolveu comprar aí, abrir o baú da felicidade para Libertadores aí, e colocando a Libertadores agora, mudou de casa, né? Agora a casa da Libertadores na TV aberta é o Sistema Brasileiro de Televisão, o nosso querido SBT, né, Gabriel Marques? É isso aí, querido Cenoura Bravanel, né, conseguindo comprar os direitos da Libertadores, algo inédito, viu? Inédito. Marques, pois não. Só uma coisinha, só para lembrar, acabou calhando também, né? Essa semana a TV no Brasil completa 70 anos, né? Então é bem bacana também relembrar. Verdade. Uma grande data para a TV do Brasil aí, 70 aninhos amanhã. Se eu não me engano, é amanhã, hoje é o dia 17, eu creio que no dia 18 é a data certa mesmo dessa semana que a TV vai soprar as velhinhas. Muito bom, muito bem lembrado, viu, Luciano Massi? É verdade, tão importante nas nossas vidas a televisão, então que estará completando mais um aniversário, rapaziada. Eu tô até pegando aqui, vamos ver o dia certinho aqui pra gente poder passar aqui pra vocês, né, o dia certinho aqui, deixa eu ver se eu consigo achar a data. Tá difícil de achar aqui, viu? Mas, enfim, há 70 anos atrás, Assis Chateaubriand, né, inaugurava a TV Tupi de São Paulo, e o Luciano Massi agora deve ter achado, por isso que ele me chamou, né? Vai lá, Luciano Massi. Eu falei que amanhã, no dia 18, por causa de uma figura ilustre da Rádio Poliesportiva que se chama Bruno Filandra Lopes, que postou no stories dele do Instagram. E como ele é um cara de muita credibilidade, eu confio que ele falou amanhã, nos stories estarão recheados de comemorações aos 70 anos da TV brasileira. Então eu imagino que amanhã seja o dia mesmo que a televisão apagará as velhinhas. Aí tá velhinha, né? 70 anos aí, acompanhando os brasileiros aí, enchendo os lares dos brasileiros de alegria, notícias, novelas, enfim. Muito legal, muito bacana e muito bom também ter relembrado isso aí. Parabéns, TV, e vai continuar aí nas nossas vidas, com certeza. É isso aí, os meios de comunicação são muito importantes para nós. Então, neste dia 18 de setembro de 2020, 50 anos não, 70 anos da televisão aqui no Brasil. Informação do nosso Bruno Filandra Lopes, eu acabei de confirmar aqui também, então tá tudo certo, tá bom? Vamos agora finalmente mudar de assunto. Eis que é chegada a hora, se a gente falou de futebol sul-americano, de falar da América do Norte, vamos agora começar pelo México. Vamos com Milena Ricardo e as informações lá da Terra do Sombreiro. Vamos que vamos com a Milena neste momento aqui no Futebol na Veia. Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Eu já começo assim, trazendo as novidades
a partir do dia 9 de setembro, quando eu trouxe para vocês as últimas atualizações do Campeonato Mexicano. No dia 9, quarta-feira passada, o Cruz Azul venceu o Pachuca de 1-0, o Mazatlán também venceu o Tijuana de 1-0 com 2 cartões vermelhos no jogo e o Pumas venceu o Santos Laguna por 2-1, isso tudo na quarta-feira. Já na sexta, quando a 10ª rodada começou, o Necaxa perdeu para o Guadalajara de 2-1. O Juárez ganhou do Puebla de 1-0, o Atlas e o Mazatlán empataram no sábado e o Tigres venceu de 2-0 também do Santos Laguna no sábado, dia 12. Ainda no mesmo dia, o Clube América empatou com o Toluca no 1-1 e no dia seguinte, domingo, o Pumas goleou o Atlético São Luís de 3-0. Já o Querétaro perdeu de 3-2 para o León no mesmo dia e o Tijuana perdeu para o Cruz Azul de 2-1. Já na segunda-feira, mas ainda na 10ª rodada, o Pachuca e o Monterrey empatam. A 9ª e a 10ª rodada do campeonato acabam por aqui e sexta-feira a 11ª rodada do campeonato começa com Necaxa e Puebla, Mazatlán e Cruz Azul. Esperamos as novidades na próxima semana, né, gente? Mas, lembra que eu tinha comentado que o Cruz Azul tinha descido para a 3ª posição? Ele voltou a assumir a sua 2ª posição. Essa semana, o Pumas permanece em 1º e o León em 3º. O Clube América em 4º e o Pachuca em 5º lugar. Lá nos últimos lugares, a gente tem o Necaxa em 18º, o Atlético São Luís em 17º e o Santos Laguna em 16º. O Atlas e o Mazatlán subiram ali um pouquinho, 13º e 14º, respectivamente, mas ainda continuam eliminados. Bom, eu fico por aqui. Eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Tá aí, essa foi Milena Ricardo com as informações sobre o Campeonato Mexicano, Luciano Massi. Campeonato Mexicano liderado e bem liderado, né? Bem liderado e bem equilibrado ali a disputa entre o Pumas UNAM e os Cementeiros do Cruz Azul, ambos com 22 pontos ali disputando partida a partida, rodada a rodada, o topo do Apertura Mexicano da Liga MX. E vale lembrar que tá no comecinho, mas mesmo assim só foram 10 rodadas, mas mesmo assim a disputa lá pelo topo da tabela está acirradíssima. Se o Pumas aparece com 22 pontos, juntamente com o Cruz Azul, ambos ali decidem a liderança no saldo de gols, que o Pumas tem mais gols pró do que o Cruz Azul. O León, a ex-equipe do Bocelli, né, do Mauro Bocelli, que atualmente está no Corinthians, ele saiu como ídolo lá, entrou no meio da torcida, tocou tambor, é um dos maiores artilheiros da equipe na história, aparece na 3ª colocação, apenas um ponto atrás dos dois, né, com 21. O Clube América, tradicionalíssimo, que dispensa apresentações, está com 20, então o G4 ali, a diferença do quarto para o primeiro colocado são 2 pontos apenas. Então, se na J-League a gente tem um campeonato, só usando como um exemplo mesmo, tem um campeonato equilibrado, tem um campeonato com o Kawasaki nadando de braçada, o Golfinho nadando de braçada, o Pumas, né, o Puma que é conhecido por ser um animal veloz ali, não está conseguindo correr tanto assim do Cruz Azul, do León e do Clube América, né? Então, e também vale lembrar também sobre o Guadalajara, que aparece em 6º, tradicionalíssimo, aparece apenas na 6ª colocação, mas com 15 pontos, então é uma pouca diferença pro Pumas. O Monterrey também, que é um bicho papão na CONCACAF, né, as competições continentais ali da América Central, aparece em 7º também. E o Tigres, que já chegou na final da Libertadores, um dos poucos, junto ao Chivas, chegou na final da Libertadores ali na 8ª colocação. E o Mazatlán do Valdívia, grande mago Valdívia, está se recuperando, saiu lá da lanterna, mas ainda tem muita coisa para fazer, está na 14ª colocação com 10 pontos, está empatado com o Puebla, que é o 12º, com o Atlas, que é 13º, e com o Tijuana, que é 15º, ambos com 10 pontos. Então a disputa, o campeonato mexicano está muito, muito equilibrado, desde lá de cima, na metade da tabela, e lá embaixo também. A briga pelo rebaixamento tá pegando fogo, Gabriel Max. Meu querido, o negócio tá pegado mesmo, e vamos aguardar pelas próximas aí. A gente vai dar uma passada, inclusive porque a gente vai ter que atravessar mais uma fronteira dos esportes, então a gente vai falar de Fronteira Esportes nesse momento. Inclusive, num oferecimento de Fronteira Esportes, a gente tem também esse nosso confronto aí, né? Um confronto entre Gabriel Max e Carlos Vinícius. A gente vai fazer um especial aqui.
dentro de alguns instantes. E se você quer comprar a atualização, por exemplo, do seu PES 2021, você pode encontrar no site da Fronteira Esportes. Por R$170 você consegue levar, dá para parcelar, dá para deixar show de bola nas melhores condições para você que tem o seu PS4, que tem o seu Xbox One. Ou então, se você quer alugar até o console, você consegue pela Fronteira Esportes, meus amigos. O negócio é bom, viu? É bom. E diversidade também de tênis, novidades chegando da Nike. Temos também um jogo muito legal também de PS4, que é o Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Você encontra essas edições remasterizadas aí, tá show de bola o jogo, além das camisas dos times da Eurocopa, outros times brasileiros também, você encontra as camisas, as terceiras camisas, as camisas 1 e 2 também você encontra na Fronteira Esportes. Então, se você quer comprar, acesse fronteiraesportes.com, tá bom? fronteiraesportes.com para poder adquirir. Então, se você quer também esportes, NFL, NBA, futebol, MLB, NHL, NCAA, rugby, equipamento de futebol americano, tênis masculino, feminino, chuteiras, produtos de colecionador. E se você quer investir também, você tem espaço na Fronteira Esportes. Então, seja um investidor. Se você quiser também ter a sua franquia, seja um franqueado também e assinar parcerias, são sempre bem-vindas para o site da Fronteira Esportes, tá bom? Então www.fronteiraesportes.com. Dado o recado, vamos seguir para essa nossa última parte do programa. Tá show de bola. Vamos com Carlos Vinícius, primeiramente o boletim e na sequência os gols do primeiro confronto. A gente vai falar o que aconteceu aí em todo esse enfrentamento aí entre este que vos fala e Carlos Vinícius. Vambora! Fala seu 7, opa, hello guys, eu não sou Guilherme Ribeiro, mas nesse boletim da MLS teremos um 7-1. Isso mesmo, na última quinta-feira 10, o Seattle Sounders venceu o San Jose F. Quakers por 7-1. E assim como o Brasil perdeu da Alemanha, no primeiro tempo foram 5 marcados por Jordan Morris, Raul Ruim Dias 2 vezes, Kevin Liederman e Joevin Jones. Já na segunda etapa, o brasileiro João Paulo e novamente Joevin Jones fecharam a vantagem dos Sounders. Nos Quakes, o Wondolowski Alá Oscar fez o de honra. Outra goleada da rodada foi Colorado Rapids 5, Real Salt Lake 0 no sábado 12. Nesse mesmo dia tivemos o clássico da Flórida com vitória do Orlando, enquanto o líder Columbus Crew empatou com Chicago. No dia seguinte, o duelo canadense entre Vancouver Whitecaps e Montreal Impact favoreceu a equipe treinada por Thierry Henry, 4-2 para o Impact. Simultaneamente, o outro líder Sporting Kansas City venceu pela contagem mínima. Por fim, outro resultado de destaque foi o LAFC voltando a vencer. E para variar, o uruguaio Diego Rossi marcou mais um e se isolou na artilharia da MLS com 12 gols. Saindo dos campos reais, vamos aos virtuais. Foram divulgadas nesta quarta-feira os melhores jogadores da Major League Soccer no Ultimate Team, modo de jogo do FIFA 21. Obviamente, o atual MVP Carlos Vela está com 83 de overall, empatado com o recém-chegado Matuidi. Fechando o top 3 dos melhores, o venezuelano Josef Martinez tem 81 de overall. E falando em FIFA, Gabriel Max e eu, Carlos Vinícius, disputamos o nosso contra, e eu vou deixar para o nosso querido apresentador comentar os detalhes. Falando sobre as notícias que agitaram essa semana, o Toronto FC acertou o empréstimo de Tony Gallagher, atleta do Liverpool. E Higuaín desembarcou na terra do Tio Sam, apenas esperando ser anunciado oficialmente. Enquanto uns chegam, outros vão embora. Albert Lewis, um dos grandes destaques do Houston Dynamo, está de saída rumo ao Boa Vista de Portugal. E essas foram as últimas informações do futebol estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia Poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção. Muito bom, Carlos Vinícius trazendo as informações da MLS pra gente. E a gente vai agora para esse especial, Vamos aproveitar sem delongas. Eu preparei aqui, do primeiro confronto, que foi já direto um confronto da MLS. Então vamos aos gols do jogo que terminou empatado em 2-2, mas aí eu conto o que aconteceu na sequência. Mas vamos primeiro aos gols que rolaram na primeira partida entre Gabriel Max contra Carlos Vinícius.
né? Ele que jogou com o Los Angeles Galaxy e eu que joguei com o Atlanta United. Vamos aos gols! A bola dominada do Chicharito de novo. Toca para trás para Giovanni dos Santos. Letget faz o passe, olha a chance do gol, vai abrir o placar! Gol do Los Angeles Galaxy! Letget abre o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. A chance ficou na frente do gol, na cara do goleiro Guzan, e acabou batendo a meia altura no canto direito do gol defendido pelo Guzan. 1-0 para o time do LA. Lennon já entregou a rapadura de novo. Ah, meu Deus, olha a chance do gol! Los Angeles Galaxy. Letget de novo. Ele se aproveita da bobeira da zaga do time do Atlanta e amplia, faz o segundo gol, se saindo muito bem o time do Los Angeles Galaxy frente ao Atlanta. O goleiro Guzan nada pôde fazer. 2-0 aos 41 desse primeiro tempo. Será que vai dar tempo ainda nesse primeiro tempo, pelo menos de um golzinho de honra? Vamos ver. Se aproxima do meio de campo ali o Joseph Martinez. Botou o Remedi para correr. Ele vai chegando do lado direito. Bota a bola lá na linha de fundo. Vai fazer o cruzamento ali. Joseph Martinez! Gol do Atlanta! O cruzamento que chegou, na verdade, era o Barco que estava por ali. Emendou de primeira. Fez um belíssimo gol. Sem chances de defesa para o goleiro do LA. 2-1 no placar agora. Consegue descontar ainda antes do final do primeiro tempo o time do Atlanta. Usou, aliás, o Pete Martinez que fez a cobrança. A bola foi desviada e ainda voltou. A chance de bater pro gol não conseguiu. Escobar vai bater pro gol! Olha o empate! Gol do time do Atlanta! Escobar, número 2, depois da bobeada da zaga do LA. Ficou fácil, só teve o trabalho de mandar o petardo pro fundo do gol. Escobar empata aos 61 minutos. Tudo igual, 2-2 no placar. Vem de novo, o time do LA de cabeça, a bola vai para fora. Agora sim, final de jogo. 2-2 no placar. 2-2, jogo muito disputado. Tanto o Gabriel Max quanto Carlos Vinícius conseguiram fazer 2 gols com seus respectivos times. Porém, isso não refletiu as outras partidas. Depois a gente continuou jogando, a gente é teimoso, podia ter parado na primeira, ter ficado 2-2, mas não. Aí fui lá, joguei o segundo, aí passaram o carro. O Carlos Vinícius passou o carro, rapaz. Foi 6-2 o Luciano Massi. Que partidaça, né? Que partidaça, placar elástico. Parabéns aí pro Carlos Vinícius pela vitória aí. Max, você tá precisando dar uma treinadinha aí no FIFA, hein? É verdade, rapaz. E depois tiveram outros 2 confrontos. Empatamos mais uma por 2-2, se eu não me engano, se não me falha a memória. E eu também perdi o último confronto. Falei, o negócio não tá bom pra mim não, viu? Então a gente que conseguiu disputar na noite de sábado para domingo ali, a gente conseguiu disputar as partidas, mas foi bem legal, foi bem divertido a gente jogar um fifinha de leve. Então, se você que faz parte desse programa, você que tá ouvindo aí também quiser fazer um desafio e tal, comunique a gente que a gente vai fazendo aí, a gente vai jogar um pouquinho aí. Também é sempre legal a gente ter. Se aos poucos aparecerem aí alguns destaques aí, a gente vai colocando também. Se tiver gol bonito, a gente narra, a gente faz alguma coisa, a gente deixa o negócio bonitinho pra vocês, tá bom? E a gente vai chegando ao final desse podcast, desse programa. Muito obrigado, Luciano Massi. Vamos encerrando aqui, a gente até estourou o tempo, rapaz, a gente tá longe já, mas valeu a pena, o programa tá muito legal, com informações muito legais e também com muita diversão também, né, com esse resultado, para uns mais, né, pro Carlos Vinícius mais e para mim um pouco menos, mas enfim, foi bem legal essa partida de FIFA. E obrigado, Luciano Massi, pelos comentários, por estar conosco em mais esse episódio. Mais uma vez eu que agradeço, viu, Gabriel Max? Muito obrigado pela oportunidade aí. E muito obrigado de verdade por abrir esse espaço para mim aí. Comecei fazendo boletim agora
Agora eu tô comentando, agradeço de verdade mesmo. E semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem muito mais fim de semana pela Europa recheado de jogos. E vamos aguardar aí qual será o saldo para a gente realizar mais um programa Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Eu me despeço de você, Max, e do nosso amigo ouvinte. Eu vou nessa. Fui! Valeu, Luciano Massi. Agradeço também a você, a todos que estão acompanhando o nosso trabalho, os nossos redatores, os nossos repórteres também. Muito obrigado pela força de sempre. E a gente vai ficando por aqui. Acompanhe as transmissões da Rádio Poliesportiva. No final de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro. Também teremos novidade com relação a jogos da Libertadores da América. Portanto, fique ligado. E outros esportes também na Rádio Poliesportiva. Acompanhe o nosso trabalho que está bem legal. Então acesse www.radiopoliesportiva.com.br, www.futebolnaveia.com.br e siga a gente nas redes sociais, @Rádio Poliesportiva no Instagram também do Futebol na Veia, @futebolnaveia.br, no Twitter, @RPoliesportiva para a Rádio Poliesportiva e @FNVBR para o Futebol na Veia, e no Facebook digite no campo de busca lá Rádio Poliesportiva e digite também Futebol na Veia que você vai nos encontrar. Tá bom? Estamos conversados? Então, semana que vem estaremos de volta com mais um programa Futebol na Veia, talvez com novidades, talvez a gente anuncie coisa nova por aí, a gente vai anunciando para vocês e vocês fiquem ligados aqui no nosso programa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, valeu, fui, até a próxima! Agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.